Hoje eu quero te convidar para um mergulho mais profundo. Se nos outros livros Neville nos ensinou como orar e como sentir, aqui ele nos revela algo ainda mais essencial. Quem nós realmente somos enquanto criadores. Imaginação Desperta não é um livro para ser lido com pressa. É um livro para ser sentido, digerido, vivido. Neville começa com uma afirmação que, quando eu li pela primeira vez, me parou por dentro. A imaginação é o próprio Deus em ação no homem. E aqui eu preciso falar com você de forma muito honesta. Durante muito tempo, eu também achei que imaginação era só fantasia. Devaneio, pensamento solto. Mas Neville vira essa chave completamente. Ele mostra que imaginar não é escapar da realidade, é criá-la. A maioria das pessoas vive com a imaginação adormecida. Elas imaginam por hábito, por medo, por repetição do passado. E depois se perguntam por que a vida não muda. Neville nos ensina que imaginação desperta. É quando você passa a imaginar conscientemente, com intenção, com direção, com fé silenciosa. Ele explica algo que mudou a forma como eu ensino vocês. Não é sobre imaginar 1000 coisas diferentes. É sobre habitar um estado. Você não imagina para pedir. Você imagina para se tornar. Neville diz que todo estado já existe. Riqueza existe. Paz existe. Cura existe. Amor existe. E você não cria o estado. Você entra nele pela imaginação. Aqui entra uma das partes mais poderosas do livro. O conceito de despertar do sonho da vida comum. Neville compara a humanidade a pessoas dormindo, vivendo no automático, reagindo ao mundo externo, acreditando que são vítimas das circunstâncias. Mas quando a imaginação desperta, algo muda. Você para de reagir e começa a assumir. E eu vejo isso claramente nas pessoas que me acompanham. As que começam a aplicar de verdade não ficam mais desesperadas. Elas ficam firmes, silenciosas, constantes. Neville ensina que a imaginação não responde ao esforço, mas à naturalidade. Quando algo se torna natural dentro de você, o mundo corre atrás. E deixa eu te contar algo que sempre falo para vocês, mas que esse livro deixou ainda mais claro. Não lute contra a realidade atual. Ela é só o eco de imaginações passadas. O erro da maioria é tentar mudar o mundo na marra, enquanto continua imaginando derrota, atraso, medo e escassez. Neville nos chama para um trabalho interno profundo. Um trabalho invisível. Um trabalho que ninguém vê, mas que transforma tudo. Ele diz que quando a imaginação desperta, você começa a viver a partir do fim, não da falta. Você anda, fala, decide e descansa como alguém que já é. E isso muda tudo. Uma parte que me marcou muito é quando Neville fala que Deus não está fora, observando, julgando ou testando. Deus está vivendo através da imaginação humana. Isso bate diretamente com a Bíblia quando diz: em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, quando você imagina conscientemente, é Deus imaginando através de você. E aqui entra a aplicação prática que eu ensino no dia a dia. Quando eu quero manifestar algo, eu não fico repetindo afirmações vazias. Eu entro num estado. Eu sinto o alívio, a paz, a naturalidade de quem já vive aquilo. Já vi pessoas aplicarem isso para sair de dívidas, restaurar relacionamentos, conseguir trabalhos improváveis, encontrar paz em momentos difíceis. E todas elas tinham algo em comum. Pararam de implorar e começaram a assumir internamente.
Neville deixa claro que a imaginação desperta não grita, não força, não se explica. Ela simplesmente é. E talvez essa seja a maior maturidade espiritual que esse livro ensina. Parar de buscar sinais externos e confiar no movimento invisível. Imaginação desperta é um chamado, um despertar, um convite para sair da vida automática e entrar na vida consciente. Se você aplicar esse livro, sua vida não muda da noite para o dia. Ela muda de dentro para fora e depois se torna inevitável do lado de fora. E eu sempre digo para vocês, não tenha pressa, tenha constância, porque quando a imaginação desperta, o mundo mais cedo ou mais tarde obedece. A partir desse ponto do livro, Neville aprofunda algo que poucas pessoas têm coragem de encarar. O maior obstáculo não é a falta, é o apego ao antigo eu. Ele explica que muitas pessoas até imaginam algo novo, mas continuam emocionalmente ligadas à velha identidade. Elas dizem que querem mudança, mas se reconhecem no sofrimento, na luta, na história repetida. E a imaginação, sendo fiel, continua reproduzindo aquilo que a pessoa acredita ser. Aqui eu sempre paro e faço vocês refletirem. Quem você acredita que é quando ninguém está te observando? Neville ensina que a imaginação desperta exige renúncia interna. Não de coisas externas, mas de narrativas internas. Você precisa soltar a história antiga para permitir que a nova se torne natural. Outro ponto forte do livro é quando Neville fala sobre atenção. Ele diz que aquilo que você contempla com frequência acaba ganhando vida. Não por magia, mas por familiaridade. E isso explica por que tantas pessoas atraem exatamente aquilo que dizem não querer. Elas passam o dia inteiro contemplando o problema, revisitando mentalmente a dor, o medo, a escassez. A imaginação obediente apenas segue o foco. Neville nos convida a um uso maduro da mente. Parar de entreter pensamentos que não queremos ver materializados. E isso não é repressão. É escolha. Ele fala algo que eu considero libertador. Você não precisa brigar com pensamentos negativos, só não precisa habitar neles. Quando a imaginação desperta, você aprende a voltar para casa, sempre que a mente tenta fugir para o medo. Neville também explica que o tempo não é um inimigo. O tempo é apenas o intervalo necessário para que o novo estado se torne estável. Dentro de você. Muita gente desiste porque quer resultados antes da identidade mudar. Mas o mundo externo só responde quando o interno já está convencido. E aqui entra algo que eu vejo acontecer com quem persevera. A ansiedade diminui. A necessidade de provas diminui. A pessoa começa a sentir uma confiança silenciosa. Neville chama isso de o descanso da fé. Não é cruzar os braços, é parar de lutar contra o invisível. Ele também fala sobre como a imaginação transforma a forma como você vê os outros. Você deixa de ver pessoas como obstáculos e passa a vê-las como pontes. Não porque elas sejam perfeitas, mas porque fazem parte do rearranjo invisível que está acontecendo. E isso muda tudo nos relacionamentos. Quando você muda o estado interno, as pessoas ou mudam de papel, ou saem de cena. Nada precisa ser forçado. Outro ensinamento poderoso desse livro é sobre persistência sem tensão. Neville diz que persistir não é repetir 1000 vezes algo com esforço. Persistir é voltar ao estado sempre que você sair dele.
com gentileza. E isso é maturidade espiritual. Muita gente se culpa por não conseguir manter a vibração. Mas Neville mostra que o segredo não é nunca cair, é sempre retornar. A imaginação desperta não julga. Ela apenas escolhe novamente. Ele também deixa claro que a imaginação não funciona por merecimento. Funciona por assunção. Você não precisa se sentir digno. Você precisa se sentir sendo. E isso libertou muita gente que vivia tentando ser boa o suficiente. Para manifestar algo, Neville encerra essa jornada nos lembrando que despertar a imaginação é, no fundo, despertar para quem você sempre foi. Não alguém pequeno tentando alcançar Deus, mas Deus experimentando a si mesmo através de você. A vida deixa de ser uma batalha e passa a ser um movimento cooperativo. Você não corre mais atrás. Você se alinha. E as coisas começam a te encontrar. E eu quero encerrar falando diretamente com você que chegou até aqui. Se esse livro tocou algo dentro de você, não ignore. Esse chamado não é para todo mundo. É para quem está pronto para sair do automático. A imaginação desperta não é sobre controlar o mundo. É sobre assumir quem você é antes que o mundo confirme. Se você sente que está num momento de transição, de despertar, de mudança interna, então continue comigo. Aqui neste canal nós não falamos de fé superficial. Falamos de prática, de consciência, de aplicação real no dia a dia. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos e ative o sino para não perder os próximos vídeos. E se esse conteúdo falou com você, compartilhe com alguém que também esteja pronto para despertar. Lembre-se, quando a imaginação desperta, o mundo não tem escolha a não ser obedecer. Nos vemos no próximo vídeo.